Pense por um momento. Quantas vezes você já ouviu falar sobre o fim dos tempos? Será que ele está próximo? Como podemos nos preparar? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as Escrituras Sagradas para entender os sinais que o Senhor nos deixou e o que isso significa para as nossas vidas hoje. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria é ter você aqui conosco no canal Alma Avivada, um espaço dedicado à Palavra de Deus, à reflexão e ao fortalecimento da nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre um tema de grande importância e mistério, o que a Palavra de Deus revela sobre o final dos tempos. Antes de mergulharmos no tema, eu convido você a se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like, comentar aqui embaixo as suas reflexões e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos alcançar mais vidas com a Palavra de Deus. Agora, feche seus olhos, levante as mãos para o alto e oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos reunir aqui em Tua presença. Que o Teu Espírito Santo toque o coração de cada pessoa que ouvir esta mensagem. Abre os nossos olhos e entendimento para compreender a Tua Palavra e preparar-nos para os tempos vindouros. Abençoa cada lar representado e derrama paz, força e sabedoria sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia está cheia de promessas, mas também de alertas sobre o fim dos tempos. Jesus falou sobre isso em diversos momentos, e os profetas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, trouxeram revelações que permanecem tão relevantes hoje quanto eram na época em que foram escritas. Este é um tema que desperta curiosidade, mas também temor. No entanto, quero que você entenda que Deus nos revela tudo isso não para causar medo, mas para nos preparar e fortalecer a nossa fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 14, onde Jesus, em resposta aos discípulos, fala sobre os sinais do fim dos tempos. Vamos ler juntos. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Você consegue perceber como essas palavras refletem o que vivemos hoje? Guerras, conflitos, crises políticas e sociais, desastres naturais. Muitos sinais estão diante de nós, mas será que estamos atentos? E mais, será que estamos preparados para a volta de Cristo? A Palavra de Deus nos mostra que o fim dos tempos não é apenas um evento, mas um processo. Há uma progressão de sinais que culminam no retorno glorioso de Jesus. Mas o que isso significa para nós como cristãos? Significa que precisamos viver em alerta, vigilantes, como diz em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui, amados, está a primeira grande lição. O fim dos tempos é uma chamada ao despertamento espiritual. Deus não quer que sejamos pegos de surpresa. Ele nos deu a sua palavra para que possamos discernir os tempos e permanecer firmes na fé. Agora eu quero que você reflita comigo. Você tem estado vigilante? Você tem buscado viver uma vida de comunhão com Deus ou tem se deixado levar pelas distrações deste mundo? Escreva aqui nos comentários: eu quero estar preparado para a volta de Jesus. A Bíblia também nos fala sobre o surgimento de falsos profetas e doutrinas enganosas. Em 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, lemos: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas.
Esses tempos já chegaram, irmãos. Vivemos em uma era onde a verdade é relativizada e a palavra de Deus é muitas vezes ignorada ou distorcida. Mas você que é chamado pelo Senhor precisa se manter firme, alicerçado na palavra. Não deixe que o mundo te engane. Lembre-se do que está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a nossa bússola. É ela que nos guia em tempos de escuridão. E se você está aqui hoje, saiba que isso não é por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele te trouxe aqui para que você compreenda que os sinais do fim são, acima de tudo, um convite à reconciliação com Ele. Não importa como você tem vivido até agora. Hoje é o dia de recomeçar, de buscar mais intimidade com o Senhor. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu quero ser luz neste mundo. E continue conosco, porque nos próximos minutos vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do final dos tempos e entender como Deus, em sua infinita misericórdia, nos prepara para viver em vitória. Amados irmãos, continuando nossa reflexão sobre o que a palavra de Deus revela sobre o final dos tempos, é importante que entendamos os sinais e as profecias que Deus, em sua infinita sabedoria, nos deixou. Esses sinais não são apenas para os estudiosos da Bíblia, mas para todos os que desejam estar atentos e preparados para a volta de Jesus. Como vimos anteriormente, Jesus advertiu sobre os sinais que precederiam o fim. Guerras, terremotos, fomes e pestes são mencionados como parte do início das dores. Mas esses sinais físicos são apenas uma parte do cenário. Há também um aspecto espiritual e moral que se manifesta. Vamos ler o que Paulo escreveu em segunda carta, a Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, essas palavras nos revelam algo muito profundo. Os tempos trabalhosos que Paulo menciona não se referem apenas às dificuldades externas, mas também ao estado do coração humano. Vivemos em uma geração marcada pelo egoísmo, pela indiferença ao próximo e, muitas vezes, pela rejeição dos princípios de Deus. Será que não é isso que vemos ao nosso redor? Um dos sinais mais claros dos últimos dias é o esfriamento do amor. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 12, afirmou: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Quantas vezes você já sentiu o impacto dessa verdade? A violência, a falta de empatia e a superficialidade nas relações humanas são reflexos desse esfriamento. Mas o Senhor nos chama para sermos diferentes. Ele nos convida a manter o amor aceso, a sermos sal da terra e luz do mundo. Agora, irmãos, quero falar sobre algo que gera muita curiosidade e, às vezes, até medo: o surgimento do Anticristo. A Bíblia nos adverte em várias passagens sobre esse personagem que surgirá nos últimos tempos, como em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. "Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora." João nos alerta que, antes da manifestação final do Anticristo, o espírito do Anticristo já estaria presente no mundo, trabalhando contra os propósitos de Deus. Mas o que significa isso? Significa que tudo o que tenta desviar as pessoas da verdade de Cristo, que promove engano e confusão, faz parte dessa obra maligna. Aqui está um ponto importante para refletirmos. Você tem discernido os espíritos? Tem buscado a direção de Deus em meio a tantas vozes e informações que nos cercam? Escreva nos comentários: "Senhor, dá-me discernimento para viver em Tua verdade."
Outro aspecto crucial é o avanço das perseguições contra os cristãos. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 24, versículo 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Irmãos, a perseguição à igreja não é algo novo, mas ela tem se intensificado em várias partes do mundo. Muitos de nossos irmãos têm sido mortos ou presos por professarem a sua fé. Isso deve nos levar a orar com mais fervor e a valorizar a liberdade que ainda temos para adorar a Deus. No entanto, em meio a esses sinais há uma promessa que nos enche de esperança. O Evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. Como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você percebe o quanto Deus é misericordioso? Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos tenham a oportunidade de ouvir a sua palavra e se arrepender. Por isso, o avanço do Evangelho é um sinal glorioso dos últimos tempos. Agora eu te pergunto, você tem cumprido o chamado de levar a mensagem de Cristo? Tem sido um instrumento de Deus para alcançar vidas? Se sim, escreva nos comentários. Eu quero ser uma voz para Deus nesta geração. Outro ponto que quero destacar são as profecias relacionadas ao povo de Israel. A nação de Israel desempenha um papel central nos eventos finais. Em Ezequiel capítulo 37, Deus revela ao profeta a visão do Vale de Ossos Secos, uma poderosa representação da restauração de Israel como nação. E em Mateus capítulo 24, versículo 32, Jesus usa a parábola da figueira para nos ensinar a discernir os tempos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A restauração de Israel, que começou em 1948, com a fundação do Estado de Israel, é um cumprimento profético que aponta para a proximidade do fim. Isso nos mostra que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Amados, ao olharmos para os sinais e profecias, devemos lembrar que eles não têm o objetivo de nos assustar, mas de nos despertar. Eles são um convite para ajustarmos as nossas vidas, para buscarmos mais a Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Se você assistiu até aqui, declare nos comentários: eu quero viver em alerta e vigilância. Amados irmãos, ao avançarmos nesta reflexão sobre o final dos tempos, quero destacar um ponto crucial: o papel da Igreja, o corpo de Cristo, nesse período tão desafiador e ao mesmo tempo glorioso. Muitas vezes, ao olharmos para os sinais e profecias, podemos ser tentados a adotar uma postura passiva, apenas aguardando o retorno de Jesus. Mas a Bíblia nos chama para sermos ativos, vigilantes e comprometidos com o propósito que Deus estabeleceu para a sua Igreja. Primeiramente, é importante lembrar que a Igreja é a noiva de Cristo, preparada para o grande dia do casamento celestial. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Irmãos, isso significa que o papel da Igreja é se preparar para este encontro glorioso. E como nos preparamos? Vivendo uma vida de santidade, mantendo a fé inabalável e cumprindo a missão de proclamar o Evangelho. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, que a Igreja deve ser luz em meio às trevas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Neste tempo de escuridão espiritual, a Igreja é chamada para ser um farol, apontando o caminho para Cristo. E isso exige de nós, como indivíduos e como comunidade, um compromisso com a verdade e a justiça. Outro papel fundamental da Igreja no final dos tempos é o de interceder.
Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus nos dá uma promessa poderosa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos irmãos, nunca subestimem o poder da oração. A Igreja tem a autoridade de interceder pelos perdidos, pelas nações e pelos acontecimentos mundiais. Quando nos unimos em oração, movemos o coração de Deus e vemos suas mãos agindo poderosamente. Mas há um aspecto que não podemos ignorar. A Igreja também enfrentará perseguições nos últimos dias. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos disse: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que, embora venhamos a enfrentar desafios e tribulações, podemos ter a certeza de que Cristo já venceu por nós. A perseguição não é motivo para desânimo, mas sim para fortalecer a nossa fé e dependência em Deus. Além disso, a Igreja tem o papel de discernir os tempos e advertir os fiéis. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 6, Deus compara o seu povo a um atalaia. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e vier a espada, e levar uma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. Irmãos como atalaias, somos chamados para anunciar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável ou impopular. É nosso dever alertar sobre o pecado, chamar ao arrependimento e proclamar a graça de Deus. Agora quero te perguntar: você tem sido luz e sal na sua geração? Tem cumprido o papel de intercessor e proclamador do Evangelho? Se sim, escreva nos comentários. Eu aceito o chamado de ser luz neste mundo. Outro ponto que devemos considerar é a unidade da Igreja. Jesus, em sua oração sacerdotal, rogou ao Pai em João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da Igreja é um testemunho poderoso para o mundo. Quando colocamos de lado as nossas diferenças e nos unimos em Cristo, mostramos ao mundo o amor de Deus de forma tangível. Por fim, irmãos, não podemos esquecer que a missão da Igreja no final dos tempos é levar esperança. Em meio às notícias de guerra, desastres naturais e crises, a mensagem do Evangelho brilha como uma luz de esperança, como está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Você já parou para pensar quantas pessoas ao seu redor estão vivendo sem esperança? Talvez seja um amigo, um vizinho ou até mesmo um parente. Deus quer usar você para ser a resposta na vida dessas pessoas. Se você está comprometido com o papel da Igreja nos últimos tempos, declare nos comentários: Senhor, usa-me como instrumento do teu amor. Amados irmãos, chegamos ao ponto mais esperado e glorioso desta mensagem: a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o evento que marca o clímax da história da humanidade e o cumprimento das promessas de Deus. Desde o início, a palavra de Deus nos revela que Jesus voltará para buscar a sua Igreja. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, ele prometeu: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa! A volta de Jesus é a nossa maior esperança e o motivo pelo qual perseveramos em fé, mesmo diante das tribulações deste mundo. Mas, irmãos, como será este evento tão aguardado? A Bíblia nos dá alguns detalhes. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento será um momento de grande alegria e surpresa. Aqueles que estiverem firmes em Cristo, tanto os que já partiram quanto os que estiverem vivos, serão reunidos com Ele. Mas essa promessa vem acompanhada de um alerta. Precisamos estar preparados. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus nos adverte: Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Irmãos, isso nos leva à pergunta mais importante. Estamos realmente prontos para a volta de Jesus? A preparação não é algo que podemos deixar para depois. É um chamado para vivermos em santidade, com o coração focado no céu e não nas coisas passageiras deste mundo. Lembre-se do que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrá-lo? Essa é uma pergunta que deve nos levar a um exame profundo do nosso coração. Não basta apenas conhecer a palavra, é necessário vivê-la todos os dias. Agora, quero convidá-lo a refletir. Você tem vivido como um servo fiel e prudente, esperando a volta do Senhor? Escreva nos comentários: eu estou preparado para a volta de Jesus. Outro ponto importante é que a volta de Jesus trará julgamento para os que rejeitaram a sua graça. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, lemos sobre o grande trono branco, onde os mortos serão julgados segundo as suas obras. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Por isso, queridos irmãos, é urgente que compartilhemos o Evangelho com todos ao nosso redor. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que o tempo está se esgotando. Como está escrito em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento. Vamos aproveitar esse tempo para alinhar nossa vida com a sua vontade e para levar essa mensagem de salvação ao maior número de pessoas possível. Antes de concluirmos, quero fazer um apelo especial. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento. Não adie a decisão mais importante da sua vida. Ele está de braços abertos, pronto para perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Se você deseja tomar essa decisão hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, purifica-me e escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, quero viver para Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu entreguei minha vida a Jesus. Queridos irmãos, que mensagem gloriosa e cheia de esperança é esta que nos lembra da volta de Jesus e do nosso papel como igreja. Mas quero incentivá-los a continuar firmes na fé. Como está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Antes de encerrarmos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, agradecemos pela Tua palavra, que nos revela o plano glorioso para o final dos tempos. Ajuda-nos a estar preparados, vivendo em santidade e cumprindo o Teu propósito em nossas vidas. Usa-nos como instrumentos para levar a Tua mensagem a este mundo que tanto precisa de Ti. Fortalece a nossa fé e nos mantém firmes até o dia em que veremos a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, inscreva-se no canal Alma Avivada. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra.
E não se esqueça de assistir aos próximos vídeos, onde exploraremos mais mistérios da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.